Pai do Senhor para todos, estamos de volta aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, com sede aqui na cidade de Gravatá. Também temos mais duas congregações, uma aqui na cidade e outra na zona rural. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Eu quero pedir para você, antes de adentrarmos na temática de hoje, para que você se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Além de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, compartilha, comenta. Tudo isso vai mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e o YouTube vai passar para mais pessoas. Estamos com uma meta para até o final de fevereiro chegarmos aos 1000 inscritos aqui no canal, no nome de Jesus, e depois só crescimento para a glória de Deus. O assunto de hoje, na verdade, é uma continuidade do assunto de ontem, que nós postamos a respeito do ministério apostólico. Ainda existem apóstolos nos dias atuais? Então esse vídeo é a parte 2, onde vamos dar continuidade, concluirmos esse assunto. E eu vou trazer a minha visão, à luz da Bíblia, a respeito do ministério apostólico nos dias atuais, se ele existe sim ou não. Então eu vou procurar ser o mais rápido possível, mais direto possível hoje, para que você seja esclarecido a respeito deste assunto. Todos já sabem, né? Aqueles que viram o primeiro vídeo, a primeira parte. Quem não viu, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Eu aconselho você a assistir a primeira parte para poder assistir esse, para você entender bem o assunto. Então, todos sabem que nós nos baseamos em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, né, onde fala a respeito dos dons ministeriais, né, deixa eu achar aqui, que está escrito assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores. Então, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. 5 dons ministeriais. Os espirituais são 9, os ministeriais são 5. Então vamos lá. Vamos agora claramente falar a respeito do ministério apostólico, se ele nos dias atuais existe ou não. Apostolocidade atual, né? Esse tópico pode partir de perguntas que são feitas por muitos, como por exemplo: ainda há apóstolos atualmente? O ministério apostólico nos moldes dos 12 continua hoje? Vamos lá, já falamos de apóstolo no sentido especial nesse vídeo. Acredito que adentramos um pouco no assunto, mas o apóstolo no sentido especial foram aqueles da escola ou do colégio apostólico. No caso, só os 12 apóstolos iniciais, que fizeram parte do colégio ou escola apostólica. Esses foram apóstolos no sentido especial. Depois vieram outros, como Paulo, a quem ele mesmo se considerou o menor dos apóstolos, Barnabé, que era o seu companheiro de missões. Também a Bíblia o chama de apóstolo. Falei isso no vídeo da parte 1 desse tema, mas vamos lá mais adiante, né, para entrarmos de uma vez por todas nessa questão do ministério apostólico nos dias atuais. Apóstolo no sentido geral, Já ressaltamos o envio dos 70 discípulos, que sendo enviados de 2 em 2, cumpriram um papel de apóstolos. Mas, além deles, o Novo Testamento também cita outros exemplos de apóstolos, como Paulo, que se considerou a si mesmo o menor, né, como acabei de falar, e também, como no vídeo anterior, falei a respeito de Barnabé, né? Barnabé também foi reconhecido como apóstolo em Atos capítulo 14, versículo 14. Havia outros apóstolos a quem Paulo se referia em sua carta aos Romanos, Romanos 16 e 7. E outras epístolas também, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, você pode conferir que havia também outros apóstolos, né, na igreja primitiva, já com o apóstolo São Paulo, em suas epístolas chamadas de Paulinas,
ele também fala a respeito de outros apóstolos. A itinerância dos apóstolos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela revela que os apóstolos eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome do Senhor Jesus Cristo, da propagação do Evangelho. Atos capítulo 11, versículos 21 ao 26, capítulo 13, versículo 50, capítulo 14, versículos 19 ao 22, capítulo 15, versículos 25 e 26 de Atos. No presente, vemos apóstolos, entre aspas, que nunca foram além dos limites da cidade onde vivem e assumiram a direção de uma igreja. São os presidentes de igrejas, radicados e estabelecidos em domínios eclesiásticos bem característicos. Ou seja, a maioria dos apóstolos que vemos hoje não tem uma base escriturística, bíblica, teológica para serem chamados de apóstolos, como eram os apóstolos lá atrás, que corriam risco de vida por amor ao Evangelho, que enfrentavam dificuldades terríveis para pregar o Evangelho, que eram delegados por Jesus verdadeiramente para evangelizarem, passavam por privações, que Paulo passou por naufrágio, por fome, falta de vestes, tudo por amor do Evangelho. Era um verdadeiro missionário e apóstolo. Hoje em dia ninguém quer fazer missões, se não houver uma boa condição financeira. Hoje em dia os apóstolos, digo na grande maioria, são apóstolos que vivem no luxo, e eu não estou dizendo que eles têm que viver na miséria, mas é diferente do que acontecia com os apóstolos lá nos primórdios da igreja. Então, escrituristicamente falando, biblicamente, teologicamente falando, aqueles apóstolos originários do colégio apostólico, primeiro os 12, depois os demais que vieram ainda no período bíblico, do apóstolo São Paulo e os demais, são muito diferentes dos que hoje se intitulam apóstolos. Aí eu volto à questão do primeiro vídeo. A necessidade hoje de ser intitulado apóstolo é para ser maior do que os outros, ter um cargo mais elevado do que os outros, e não tem nada a ver biblicamente com a função apostólica, não tem nada a ver. Ser apóstolo não é para ser mais do que alguém. Então eles eram itinerantes. Os que se consideram apóstolos hoje em geral adquiriram tal posição após terem sido ordenados a evangelistas ou pastores ou bispos, o que lhes confere a ideia de que estão em posição hierárquica superior. Nada mais inadequado para um verdadeiro apóstolo de Cristo, que deve ser, antes de tudo, um servo ou um servidor e não alguém de grau superior. Então essa questão nós também abordamos lá no primeiro vídeo, que o apóstolo não é para ser superior a alguém, de forma alguma. Mas vamos adiante aqui. O estudo que eu preparei é extenso, mas vamos detalhar agora se existe apóstolo nos dias atuais mesmo ou não. Existe ou não existe apóstolo nos dias atuais? Eu vou encerrar o assunto dando a minha opinião dentro da minha crença, dentro do meu conhecimento bíblico teológico. Eu não vou fugir de responder essa pergunta que eu mesmo a fiz, lembrando que esse assunto foi indicado para nós gravarmos pelo meu amigo pastor Aloísio Manuel. Vamos lá, o ministério de caráter apostólico atual. Como demonstrado, o ministério dos 12 ou do colégio apostólico não se repete. Então o ministério apostólico dos 12, o inicial, o especial, podemos assim chamar, não se repete. Acabou nos 12. Ponto. Acabou. Nenhum dos 70, nem qualquer dos apóstolos da igreja primitiva ou dos tempos antigos, modernos, atuais ou futuros, jamais terá seu nome nos fundamentos da Nova Jerusalém. Aqueles 12 foram únicos. Não há, portanto, sucessão apostólica, como eu falei no vídeo anterior, como entende a igreja católica. Não existe sucessão apostólica. Os 12 terão os nomes lá na cidade, na Nova Jerusalém, Então, não existem mais iguais e nunca existirão aos 12 apóstolos. Agora, referindo-se aos apóstolos de Jesus no sentido especial, a Bíblia do Estudo Pentecostal diz o seguinte: o ministério de apóstolo nesse sentido restrito é exclusivo e dele não há repetição. Os apóstolos originais no Novo Testamento não têm sucessores. Agora vamos para apóstolos nos dias atuais.
Atualmente, o que podemos ver como ministério de caráter apostólico é o trabalho dos missionários quando desbravam campos em países de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo. Se um missionário vai assumir um trabalho que já está estabelecido, cujas bases de desenvolvimento deveram-se ao esforço de outros companheiros, não pode-se dizer que faz um trabalho de apóstolo, e sim de pastor ou evangelista. Paulo ensina que Jesus, depois de subir ao alto e levar cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Observando o texto bíblico de Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11 e 12. Dessa forma, se existe atualidade para os ofícios de profetas, entre aspas, evangelistas, entre aspas, doutores, entre aspas, ou mestres, entre aspas, por que não deveria haver atualidade do ofício do apóstolo? Por que não? Então eu vou dizer a minha visão a respeito do assunto. Na atualidade, existe sim o ministério apostólico. À luz da Bíblia, no meu entendimento, existe sim o ministério apostólico. Agora, presta atenção, nunca como os 12 apóstolos e também nunca como os demais que vieram depois, como Paulo, Barnabé e outros, como citei textos há poucos instantes. Na verdade, o que existe hoje são pessoas que fazem um trabalho apostólico, mas não existe uma base bíblica para que esses sejam ordenados, consagrados a apóstolos. Os 12 primeiros foram consagrados pelo próprio Jesus, como citei o texto no vídeo anterior, na parte 1. Os demais que vieram depois foram também credenciados por Jesus. Paulo, no caso, encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Os demais, através de oração da igreja, dos líderes da igreja, foram ordenados ao ministério apostólico, mas hoje não existe uma base bíblica para termos mais apóstolos consagrados a esse ministério. Não existe. Pastor é o último, não tem mais para onde subir ministerialmente hoje, nos dias atuais, na minha visão, deixando claro que respeito às diversas opiniões teológicas, respeito àqueles que são intitulados de apóstolos, não tenho nada contra as pessoas em si, mas no ministério apostólico, como ordenação, intitulado, consagrado, eu não acredito mais dentro do conhecimento bíblico que eu tenho. O que existe são o seguinte: pessoas que fazem um trabalho de apóstolo, como os apóstolos faziam lá atrás, diferente da maioria dos que hoje se dizem apóstolos, são intitulados apóstolos. Sem dúvida, o ministério de caráter apostólico é atual, o ministério, pois são indispensáveis à unidade e à edificação do corpo de Cristo. Homens como, vamos lá, John Wesley. John Wesley foi um apóstolo, não consagrado nem titulado, mas as atuações dele, as ações dele, o que ele sofreu por amor do Evangelho, John Wesley foi um apóstolo. William Carey, Ruth Taylor, Moody, olha a história de Moody, está lá dos Heróis da Fé de Moody, John Wesley e outros. George Miller, Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus que vieram para o Brasil, Daniel Berger, Richard Rembrandt. Esse nome é complicado, eu sou brasileiro, não sei falar muito bem o inglês ou quase nada. Então, esses homens e tantos outros podem ser considerados verdadeiros apóstolos de Jesus. São homens que expuseram suas vidas para levar a mensagem do Evangelho aos mais longínquos lugares do mundo. Patrícia afirma: visto que a igreja de hoje não tem lugar para o cargo de apóstolo, por exemplo, a tentação é encontrar-se uma contrapartida contemporânea nos líderes eclesiásticos como superintendentes ou supervisores. Há realmente essa tentação de se buscar aplicação para o termo apóstolo, entre aspas. As funções que pouco ou nada tem de apostólicas. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, e eu vou dar uma pincelada final para que não reste nenhum tipo de dúvida.
Na minha visão, à luz da Bíblia, os 12 apóstolos foram os apóstolos especiais, iniciais do colégio apostólico. Depois vieram outros, Paulo, Barnabé e outros. Parou por aí aqueles ordenados, consagrados apóstolos. Hoje, nos dias atuais, existem homens que desempenham a função apostólica, mas biblicamente não tem base mais para se ordenar ou se consagrar apóstolos. Na minha visão, à luz da Bíblia, o que existem são homens que desempenham a função apostólica, mas não são consagrados, não tem base bíblica para a ordenação mais apostólica. O que existe é uma tentação, como eu li aqui, de que alguns o sejam. Aí volta ao que eu falei lá atrás, para que tenham um cargo superior aos demais, para que se sintam superiores aos demais. Mas não existe à luz da Bíblia. Pastor, acabou-se. Então, se dirige um ministério, se é líder de um ministério, o nome que tem que ser dado é presidente. Não pelaquilo que a Bíblia manda, mas pelas autoridades, as leis constituídas hoje. Você vai fazer uma ata, um estatuto, vai registrar em cartório, tem que colocar lá o presidente daquela instituição. Então, o pastor que toma conta de várias igrejas, ele é um presidente, né? E se ele desempenha essas funções de correr risco em prol do evangelho, pregar em lugares longínquos, pregar para índios, né? Como aquele missionário lá dos Heróis da Fé, que agora eu não lembro o nome, que passou um período orando numa mata para ir pregar para índios canibais, correndo o risco de ser morto pelos índios, e foi lá, depois de jejuar, orar, pregou, ganhou aquelas vidas para Jesus, correndo o risco de perder a sua vida. Isso sim é um apóstolo, não consagrado, não ordenado, mas desempenhando a função apostólica, como era nos primórdios da igreja. Então eu espero que você tenha entendido. Apóstolos consagrados e ordenados só lá atrás, agora só desempenham a função. O ministério existe como função, não como cargo, não como ordenação apostólica. Hoje, chegou em pastor, acabou-se, não há necessidade mais de subir para lugar nenhum. Ok? Espero que tenham entendido, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Quero pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, dar um like, sempre lembrando que aqui abaixo eu deixo vários links aqui de cursos teológicos que você pode fazer, você vai estar ajudando o canal, vai estar crescendo no conhecimento, curso pregador de qualidade, o curso qualidade bíblica, você vai aprender a interpretar a Bíblia, né? O manual passo a passo da pregação bíblica, que custa muito pouco, R$ 27,00, né? Cursos que vão abençoar a sua vida e trazer um crescimento espiritual para a glória de Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, ore por nós, em breve voltaremos com mais um vídeo muito interessante em nome de Jesus.